Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 19 de julho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, nós escutamos a censura de Jesus com relação às duas cidades, aonde o Senhor havia realizado a maior parte dos seus milagres, mas aquele povo todo não se converteu, se fechou no seu orgulho. Jesus, então, hoje no evangelho, ele exulta e diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas? Que coisas são essas? De que Jesus está falando? Jesus está falando do conhecimento de Deus em sua pessoa. Ele é o Filho de Deus. Ele é o mediador, o revelador, o Cristo, o Filho único de Deus Pai. Mas o povo, ou grande parte do povo, não o conheceu verdadeiramente. Se fechou na sua arrogância, no seu orgulho. Jesus está dizendo: escondeste estas coisas aos sábios entendidos. Jesus é contra a sabedoria? Não. De que sabedoria ele está falando aqui? Que sábios são estes? Por que Deus esconde aos sábios? Aos sábios segundo este mundo. Deus quer que você seja sábio, mas não à maneira deste mundo, mas não com a mentalidade deste mundo. Porque o sábio, na mentalidade deste mundo, é aquele que é orgulhoso e que faz de si Deus. Se apresenta como Deus, age como Deus, ou querendo ser como Deus. É o pecado original. Querer ser como Deus. Tanta gente que até questiona Deus. Tanta gente que abre a boca arrogantemente e orgulhosamente para dizer e de querer ditar como Deus deveria ser, como Deus deveria agir. Nesses últimos tempos, nós vimos até pessoas que querem mudar a própria Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Olha a altura da arrogância, do orgulho, da soberba. Dizer que Deus está errado. Dizer que Deus está errado. Estes não conhecem a Deus ainda. Rezamos para que cheguem ao verdadeiro conhecimento do Senhor. Mas quem é que chega ao conhecimento do Senhor? Jesus está dizendo: os pequeninos. Porque os pequeninos são os humildes. E o humilde é aquele que se reconhece necessitado ou dependente de Deus e se lança em Deus inteiramente, porque confia no Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.
O humilde, portanto, é aquele que espera inteiramente, totalmente em Deus. O humilde é aquele que se vê dependente de Deus em tudo, mas que confia totalmente em Deus. Confia, que espera totalmente de Deus e, portanto, conhece Deus. Este chega ao verdadeiro conhecimento de Deus. E é disso que Jesus está falando aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus, o Filho único do Pai, de Deus Pai, é o revelador do Pai. Mas os humildes é que acolhem a revelação divina. Sejamos humildes, queiramos ser pequenos, queiramos viver a humildade. Jesus nos ensina isso com a sua própria vida. Ele, sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se escravo até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Humildade. Aprendamos com o Senhor que é manso e humilde de coração. O humilde é aquele que a cada dia cresce na graça, cresce no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.